Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão de progressões quando anunciadas e, e trabalhadas no veículo numérico, né? No sentido de você fazer cisões desse elemento que irá progredir com passar de números, né? Porque números eles são miragens para os seres humanos, porque eles necessitam de conversões e tudo que converte se torna uma miragem, uma ilusão, né? Número, escuta aqui, número sempre foi e sempre será ilusão, né? Você precisa de uma mágica, uma força, uma natureza para transformar essa ilusão em realidade. Você precisa de potência para transformar. E existem vários acordes que entram nessa grade de interpretação, né? O que é dentro de uma sentença, dentro de uma grade. Uma grade é basicamente um olho, né? O olho é uma grade, porque o olho, tudo que passa pelo olho, ele é filtrado pela decomposição celular. As células que estão aqui, elas decompõem tudo que passa, todos os raios que passam, que são energias, que são sais, de certa forma, sais muito menores daquilo que você compreende ou até chama por ter cognição, noção e, e trabalho com números, né? Então não é número. A gente não pode falar o tamanho disso, o tamanho desses sais de fotocinéticos que entram nos seus olhos é X, porque não tem tamanho. Não tem, é uma dimensão que não tem tamanho. Porém, o ser humano, ele começou a eludir tudo em um campo, em uma grade de coercimento. Então, a numerologia abstrai isso. As palavras são abstratos de formação lógica para coordenar a natureza, né? E a progressão é uma ordem de alocação de valores por dependência de vaga, né? Porque quando uma vaga é ocupada, ela não pode ser mais ocupada segundo a ordem de progressão. Não existe dois para uma vaga. Não há como ter mais de um elemento em representação de logística nessa vaga. E aí o que acontece? A progressão, ela é muito mais do que a acomodação de imagens, de substâncias em ordem, porque você consegue pegar uma substância e decompor todas as ordens de uma relação e por transmissão de energia. Então, os pontos de escala e desescala de energia, toda a relação
ela pode ser descrita porque ela é uma linha só. Por mais que ela trace sobre muitas linhas, talvez uma forma de alinhamento que vira um campo de alinhamento e até mesmo se seja convictuamente descrito como uma geometria, porque assume dimensões, assume 3 dimensões por máxima relação, né? por completude, né? De trabalho, de energia, de contato. Embora se todo esse trajeto ele é dado por uma progressão. Todo trajeto de carga. Né? Então, quando eu carrego alguma coisa, eu tenho uma carga que eu transmito para cá, e essa carga que é transmitida para cá, ela faz uma progressão, só que eu faço manutenções nessa carga. Essa manutenção nessa carga, quando eu consigo fazer manutenção nessa carga, que é movimentar a carga, por exemplo, isso aqui é manutenção. Ó. Quando eu faço esse tipo de manutenção e até chego em um ponto mais preciso da minha utilidade dessa carga, eu entro em consulta, né? Eu entro em análise, basicamente é uma análise estatística por dados de progressão. Mas isso aí é outro detalhe, porque a progressão ela equivale você conseguir descrever tudo o que acontece entre o seu toque e o seu sentimento, né? Você tocou, sentiu, tocou de novo, mexeu, tá sentindo, e até que você é um sentido em você está tão conectado com o sentido que você consegue movimentar e sentir simultaneamente, né? Ou seja, você criar um sistema de programação em tempo real. Você programa em tempo real, né? Obviamente, o que a gente vai ver aqui representa uma habilidade dessa instalação. É um programa, basicamente. Quando você tem uma forma é um programa, né? Então, vamos trabalhar com progressão aritmética e progressão geométrica, revisando, porque no canal aqui, com certeza, eu já fiz vídeo sobre esses dois programas em matemática, né? Para ler, para organizar no sentido matemático coisas como relações nesse plano de teorias, né? Vamos lá. Então, primeira coisa que o símbolo P precisa revestir em seu córtex, em seu córtex, nesses
nesses salões de córtex cerebrais seu, né, é o que? É a pressão, né? Vamos pegar aqui, ó. A gente tem uma circunferência, né? Algo que é totalmente acústico, né? Porque tem canto em todos os pontos, estão em contato, né? Tem encanto em tudo. Se a gente acessar de fora para dentro esse encanto, o que vai acontecer? A gente vai desencantar o encanto. Quando a gente faz isso, a gente faz uma pressão aqui, né, de fora para dentro. Uma pressão. E olha só como que a pressão ela é dada. Ela forma ondas, tá vendo? Olha só. Você tá vendo a forma da pressão? Então, se eu fizer um corte agora disso sob pressão, de uma circunferência sobre a pressão, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa forma aqui, ó, né? Então, você começa a perceber que a própria letra P, ela representa isso, né? Ela representa uma pressão. Porque se você olhar para essa circunferência de um lado, você vai ver. Aqui a gente está vendo de cima para baixo. Agora, se você olhar para a pressão para essa circunferência no plano reto, você só vai ver isso daqui. E se você fizer uma pressão aqui, você vai reduzir essa área, não vai? Ó, a pressão aqui, ó. Então, é como se a gente estivesse vendo a pressão acontecendo de um outro ângulo de vista. E aqui é o contraste, ó. Olha que legal, né? E se eu te falasse que as células, elas têm uma organização por pressão, elas levam a pressão muito a sério. Tanto é que elas se baseiam na pressão de fora para manter a força de dentro e até mesmo fazer contrações modulares para reaver saúde sobre momentos que o seu organismo está. Então isso é legal, não é? Olha só. Então isso aqui é o P. E por que a gente chama P progressão? Porque até essa pressão acontecer, olha só o que aconteceu. Veio a energia aqui. Olha só que doideira. Você tem essa linha de energia aqui, pá! Bateu, né? Vem, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Então você tem várias linhas surgindo, né? E essas linhas, elas precisam de ganhar, né? Essa teia que forma, teia de energia, né? Obviamente, essa energia é mais forte do que as coisas que estavam aqui dentro, porque ela conseguiu vencer a pressão aqui e fazer isso aqui, né? Então isso aqui é a teia de energia. Se a gente quiser pegar e desenrolar essa teia, a gente consegue, por exemplo, pegar essa progressão, né? Então a gente começa no final, né? Começa
no fim. E no fim, a gente tem a maior força aqui, ó. Então, isso aqui é o máximo de energia, dessa teia de energia que é dado pela progressão, né? Então, essa aqui é a máxima progressão, é o fim. Só que isso aqui tudo, ó, todas essas linhas aqui, ó, elas são de trás para frente, elas são linhas dessa energia de pressão do tempo. Por que do tempo? Porque a pressão ela se forma a partir do tempo, né? Então, o que acontece? Quando você interrompe o círculo com a pressão e faz essa racionalidade, você raciona as moléculas que estavam aqui dentro, né? Você leva um tempo de pressão. Esse tempo que está envolvido aqui, ó, tempo de racionalizar essa pressão dentro disso, dessa circunferência. Esse tempo, ela forma uma linha de tempo. Essa linha de tempo é a linha de progressão. E a gente consegue ver essa linha de tempo andando de trás para frente por causa desse máximo. Então vamos dar um apoio para sua visualização, né? Então digamos que você tem aqui e aqui, ó, você tem as pressões, né? Vamos fazer direitinho aqui, ó. Você vai intercepta aqui, ó, né? Você faz mais ou menos você encosta aqui e esse encostar aqui, ó, vai formando isso daqui, ó. Então tá vendo que existe um tempo para essa pressão se formar? Até que ela vai chegar em uma coisa mais ou menos assim. Tá. Se eu pintar isso daqui tudo, vai ficar... a gente consegue fazer o vetor das linhas. Vamos ler devagar? Vetor das linhas. Todas linhas. Quais todas linhas? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Vetor das linhas. O vetor das linhas é uma linha grande, né? Seria basicamente essa linha daqui. Esse é o vetor das linhas. Esse vetor das linhas, a força que ele aplica é igual a esse vetor, né? É igual ao vetor força dessas linhas. É igual a deformação. Então, essa deformação aqui, ó. Força é igual a deformação molecular. Então, aqui nessa circunferência, a gente tinha moléculas em todo tipo de espaçamento. Quando houve essa pressão, o que aconteceu? As moléculas, né? Elas ficaram umas perto da outra, né? Mais perto da outra. Então o que você fez? Você coordenou. Porque você deu uma ordem por essa coordenação aqui, ó. Você ordenou que as moléculas ficassem aqui, ó. Tá, cara, mas por que isso é importante? Porque você faz isso o tempo todo no seu organismo. E fazem isso com você. Se você pegar essa cor, você consegue formar a palavra cor. E você consegue ter o arco-íris.
e você consegue saber que cada cor ela influencia o seu organismo para alguma coisa. Se você pegar essa palavra cor e você lembrar da palavra ordem, né? Ordem, né? Ordem. Você vai ver que existe a ordem para os eventos. E quando a gente fala de ordens, a gente precisa de falar do nosso organismo, porque o nosso organismo ele é totalmente ordenado, né? Se tem alguma coisa no universo que tem muita que segue ordem, mais ordem do que tudo, é um organismo. Tá, então a gente tem uma Terra, né? Nós temos um planeta que é totalmente desordenado, segundo algumas pessoas. Quando o indivíduo chega aqui, quando o ser humano chega nesse organismo, nesse, nesse mundo, olha só o que o ser humano faz, o indivíduo, né? Ele começa a pôr ordem. Olha só. Ele começa a colocar ordem. Por quê? Porque o ser humano, ele é ordenado. Existe ordem nesse cara aqui. Ele é feito de ordem. Como assim ele é feito de ordem? Uai, a gente pode falar da embriologia, da parte em que o sêmen do seu pai encontra com o espermatozoide do seu pai, encontra com os gametas de sua mãe e formam um complexo. Esse complexo ele se estaciona para fazer esse programa que é você. Um programa feito de ordem. Então, quando você está fora de ordem, obviamente você sente muito por isso. A gente sente por falta de ordem. É um conceito que pode parecer novo, mas se você sente alguma coisa por alguém, é porque você vê que esse alguém te deixa fora de ordem, né? Fora de órbita. Ou se você sente alguma coisa para alguém que você não consegue descrever, talvez porque você não quer falar a verdade. Às vezes você sente dó, você sente pena. É porque a imagem da pessoa te causa uma desordem em seu organismo, em sua cognição. Você olha assim e pensa, tá lá na sua cabeça, não era para esse cara tá aí. Não era para estar acontecendo isso. Tem uma desordem aí. E aí você começa a sentir essa desordem. Por quê? Porque o seu organismo ele está assimilando uma desordem no universo, segundo os seus estudos, segundo as suas cognições celulares, né? Se tem uma coisa que é feito de ordem é o ser humano. Nenhum ser humano ocupa um espaço em um tempo sem a seguinte ordem que lhe faz ocupar. Então, não é porque o ser humano tem culpa. Ele ocupa porque ele é ordenado a isso. Não importa se você viu quem ordenou todo o universo até que aquela pessoa ou que você estivesse servindo a essa ordem. Mas a gente não pode viver ignorante. A gente precisa de ver com base nos ensinos matemáticos que existe ordem. E é isso que a gente está provando aqui, ó.
Nós estamos provando que existe ordem, porque esse indivíduo é a ordem, é a própria ordem. E todos os animais são ordens, né? Logo, existe ordem no universo, diga-se de passagem, porque existe vida no universo. Se existe vida no universo, logo existe ordem. Não importa se você exige que seja Deus ou não, acontece que existe vida. A vida, ela é ordem. Ela é ordem, segundo o nosso conhecimento do que é ordem, né? E aí, a APA, progressão aritmética, ela é um programa de relacionamento com a ordem, né? Como que a gente relaciona-se com a ordem? A gente atribui lugar, nome, né, acesso ao elemento desse conjunto. Se a gente está trabalhando com a ordem, a gente está falando com um conjunto da desordem, né? Porque a gente tende a colocar em ordem aquilo que está em desordem, não é mesmo? Ou aquilo que está sofrendo a ordenação, uma ordenada. Então, a progressão aritmética é esse programa, porque ela vai formar uma escala. Uma escala, só que não uma escala qualquer, uma escala que se faz acessível por alguns dados em forma conhecida, né? Em forma acessível. Então, se você conhece a progressão, se você tem os dados da progressão, você consegue acessar qualquer localização de um desses dados. Vamos trabalhar com isso agora. Sequência de valores que apresentam uma diferença constante entre números consecutivos. Então você percebe que aqui a gente vai ter uma sequência de valores e aqui, ó, um dado preciso é a diferença constante entre os números consecutivos. Para pessoas que se consideram bons em matemáticas, né? Tem os consideráveis aí por notinhas que não significam nada. Eles vão pensar assim, ó, diferença constante entre números consecutivos. Então, isso aí é tranquilo, né? Então, eu tenho 1, 3, 5, 7. Tudo bem, né? Tem uma diferença aqui, ó, constante entre os números consecutivos, né? De 1 para 3 a gente tem o 2 aqui, ó, que é chamado de se chama o radical, né? O radical dessa aqui tem 2 também, salta 2. Daqui para cá salta 2, né? Mas o que é isso daqui? Isso aqui é uma ordem. Você deu ordem, né? Só que essa ordem, geralmente no nosso universo,
ela vem subtendida pela formação possível da matéria. Como assim? Por exemplo, uma prateleira. Uma prateleira, geralmente você faz a prateleira e aqui, ó, quando você estabelece definição nessas localidades aqui da prateleira, você criou uma ordem. Você manifesta aqui uma ordem de espaço. Quando você consegue fazer a domesticação dos acessos, por exemplo, você consegue criar aqui, ó, o 1 você coloca aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui e o 5 aqui. E cada um desses encaixa perfeitamente aqui, ó. Olha a palavra, em caixas perfeitas. Então, a palavra aqui que vale é a caixa, né? O encaixe. Só que o que acontece? O ser humano ele é muito rebelde. Ele é tão rebelde que ele se tornou um mágico desse processo. Ele começou a utilizar esses conhecimentos para iludir as pessoas que choravam por não ser a outra. Você já viu isso? Eu queria ser aquele cara do filme. Eu queria ser. Então as pessoas elas começaram a ser mágicas, né? Elas começaram a minar as pessoas com essas relações domésticas de encaixar as coisas, né? E aí começa-se a dizer que o encaixe é sagrado, né? Na verdade, o encaixe ele não existe. O encaixe, ele para um organismo vivo, o encaixe ele é um sacrifício constante. Por que eu estou usando essa palavra sacrifício constante? Porque o encaixe ele deve ser constantemente atualizado, né? Por quê? Porque o organismo, as organizações, tudo na natureza perde o seu equilíbrio por relação à natureza, né? Por intemperismos, perde o equilíbrio. E dependendo dos encaixes que a gente está falando, eles também perdem equilíbrios. E como que se um perder o equilíbrio do outro, o encaixe já era. Então o encaixe ele não foi escrito para o outro, né? Tem coisas que encaixam mais fácil, mas a facilidade não deve ser uma força de um mandamento, né? A facilidade não deve ser um mandamento em circunstâncias nenhuma. Isso é errado, né? Mas o que acontece? O ser humano ele está preparado para a atualização constante frente aos intemperismos. Não é à toa que ele sai para caçar a sua satisfação diária, né? Dentro das selvas que existem em seus tempos, né? E aqui a gente pode falar dos homens antigos até os homens de hoje, né? A caça ela sempre se mantém constante. A caça, a caça,
A caça é a necessidade de encaixar com a vida, com a realidade, de satisfazer as suas necessidades. Então, essa é a intenção. Você entender que nesse conceito você está sempre tendo que renovar a atualização desse encaixe, porque o encaixe ele não é perfeito, né? Bom, então essa diferença constante entre os números consecutivos é uma necessidade para a gente chamar a PA de aritmética. É a palavra aritmética, né? Aritmética. Então, é uma conversão de área. A área sempre foi isso daqui, pessoal. A área é isso daqui. Isso é uma área. É um quadrado. Esse quadrado é um quadrado possuído. Por que ele é possuído? Porque ele foi possuído pelo espírito matemático. O espírito matemático chama essa área de x por y. Isso é a área possuída. É a área cartesiana, né? É aquela área que você consegue fazer isso daqui, ó, com ela. Você consegue traçar retas paralelas. Fazer isso daqui, ó. E aí o que acontece? Isso consegue ser medido daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui pra... Isso aqui representa o eixo do controle desse diabo, né? Desse capeta. Controle desse mal. Por que é um mal, pessoal? Segundo a minha palavra, né? Por que é um mal? Porque quando você introduz uma... mal com ela é o bem mal. Porque quando você introduz uma medida em algo, você chama algo de maior ou menor. E se algo é menor, ele relativamente, na maioria das vezes, é mal, né? É menos, né? É só você pegar na escala de bem, né? Quem é a criação que faz mais mal para o mundo? Não é o demônio? E quem é que faz mais bem? Não é Deus? Então aqui, ó, se você colocar no meio aqui, ó, aí você colocar aqui, ó, no meio e começar a fazer a medida, vamos ligar aqui na medida, ó, medida de bem. Você vai ter fulaninho tá aqui, 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 ó. E aí eu te pergunto, quem quer mais bem? Esse ou esse? Esse. Então esse aqui é mal, né? Em relação a esse. Então, olha onde que o mal chega no mundo, né? Então, por causa dessa possessão demoníaca da medida sobre a área. Então, infelizmente, isso, a sombra disso assombra todas as pessoas a partir do egoísmo, a partir da gula, da ira,
da inveja, desses 7 contrações de pecados sobre medidas, né? Então a gente tem essas 7 medidas de pecado. Por que 7? Camarada, por que 7? Porque aqui, ó, se você reparar que nenhuma possessão de uma área aqui, ó, se você cortar ela assim, você vai ter esse igual a esse igual a esse, segundo as medidas. Agora, se você cortar mais uma vez aqui, e mais uma vez aqui, olha, conta aí pra mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só o que aconteceu. A gente tem uma que tá diferente de todas as outras. Essa tá com mais do que as outras. Ou seja, essa diferença de uma para as outras trouxe uma exposição aversa, né? As pessoas ficaram com a aversão disso, com o contraste disso, contraste negativo. Porra, esse camarada tem muito mais do que eu. Estou irado, estou com inveja. Isso e aquilo, né? Isso aqui, então, é um sentimento. A gente já falou aqui, ó, que o sentimento é o quê? O sentimento, ele é a diferença sente por falta de ordem. E aí você está na ordem? A gente sente muito por falta de ordem. Quando você está aqui assim, você está na ordem em relação a ele? Não, você está muito mal. Ele tem dobro do seu. Então você sente muito por isso. E aí a gente cria razão, cria nome, cria denome pro sentido. E aí, fulano tá assim. Por quê? Tá preso a qual comparação possível de seu espaço em conhecimento de conexões em momento. Então vamos desconectar ele e conectar ele em outras transduções para ele assimilar as comparações, e começou o controle de sentidos, né? Para isso existe a progressão, porque o sentido, ele é um só. O sentido é a falta de ordem do seu organismo. Se eu conheço a ordem do seu organismo, porque o seu organismo, ele é totalmente caçador de ordem. Já ouviu a expressão meu caçador de mim? Meu Deus, me ajuda. Seu corpo em ordem. Se seu corpo sai de ordem, qual é o valor de demônio, de possessão, de desordem que o seu organismo ocupa? Vamos jogar na progressão. É uma progressão geométrica ou é uma progressão aritmética? Ele está sentindo com quantas qual que é a forma de expressão desse sentimento? É pela boca? É pela ação? Então, dependendo da forma de expressão do sentimento de desordem, a gente acessa
dentro dos números de desordem, qual que é o nome que manda na mente desordenada dele. E aí dele é você, é o seu eu. E aí a gente tem o acesso à linha de desordem, né? Com o nome, né? Por quê? Porque é o denome em ação no seu organismo. Ai, que medo, né? Claro que você sente medo. Medo é uma falta de ordem no seu organismo, porque se Deus está no seu organismo, se deu ordem no seu organismo, quem vai colocar em desordem, né? Então presta atenção, porque a matemática ela tá totalmente ligada na cultura religiosa. Então vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente tem uma PA, uma progressão aritmética. Se eu pegar 9 menos 8, vai ser 1. Né? Se eu pegar o 7 menos 6, 7 menos 6 é igual a 1, não é? Então isso aqui é o radical, o R. O R radical também você pode chamar de reação de linha. Pegando com base nessa minha analogia aqui, ó, de forma de medida. Se a gente traçar nessa lua aqui, nessa lua, se a gente fizer pressão de fora para dentro da lua, e aí, ó, a gente começa a nascer essas linhas, a gente vai fazer uma contração aqui na lua, né? Ó. Por exemplo, essas linhas de energia vão fazer, ó, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Eu não falei que a gente começa do fim? Então, né, começando do fim, né, o fim sempre é um inteiro. Olha que legal. Um inteiro. É isso mesmo, é esse símbolo aqui, um inteiro. Não é um enterro, não, né? Ou é, né? O fim, ele não é o enterro. A gente no fim não chega no enterro. Então, obviamente, o fim é um enterro. Só que nesse caso, a palavra está um pouco descontraída. Ela está eufemizada, né? A gente usou um eufemismo nela e chamou ela de inteiro. É por quê? Inteiro. Porque representa o maior grau, o máximo. Max. O máximo é a soma de ver todas as linhas. Esse é o máximo aqui, ó. Então a soma de ver todas as linhas é uma linha só. Só que é uma linha grande, né? E aí essa linha grande, nessa questão aritmética de organizar as coisas, ela seria aqui, ó, esse símbolo seria o 9, né? Que o 9, ele é um assim, ó.
Então, ó o 9 aqui. Ele não é o 1zão? Há um 1zão aqui, ó. Então, esse 9 ali representa essa linha aqui, ó. Esse 1zão. Só que quando eu faço a progressão dessa linha, eu quero conhecer dentro desse 1zão, que é o que acredita ser 9 espaços, eu quero conhecer como ele trafega. Ele trafega em tempo. Esse aqui é o tempo dele. Esse aqui é o ritmo. O ritmo. O radical, ele é o ritmo. O ritmo de quê? De reação. Reação é igual a decaimento. Decaimento ou descarga. Então você tem, ó, o tempo de descarga é assim, ó, primeira carga, segunda carga, terceira. Quando ele chegar aqui, ele vai estar em 9 cargas, né? Na cargona, nenhuma cargona. Aqui é uma carga, aqui é uma carga maior do que a outra. Tá vendo que a gente está carregando aqui, ó? Aí quando você vê um gráfico de velocidade sobre tempo, você vai ver que é a sombra, é basicamente a sombra, a técnica de ver isso através de uma imagem com ordem, né? Porque o gráfico é uma imagem com ordem. Gráfico é uma imagem com ordem. Tá vendo? Então é sobre ordem e a forma de ordem que você emana um saber. Então você só sabe alguma coisa porque você tem ordem. Você aprendeu a ordem, né? Você repetiu a ordem. Então já ajudando você a entender os filmes de animação aí. A ordem dos mágicos, a ordem dos sei lá o que, a ordem disso e daquilo, a ordem dos reis, sei lá o que criou sei lá o que, os anéis. Tá aí, ué. A ordem. Porque baseado na ordem não tem como errar, né? A ordem é sagrada. Por quê? Representa você, representa o poder, a intimidade com a criação. O maior. A maior realidade possível está na ordem. E aí o que acontece? Aqui, ó. Progressão aritmética é igual a o primeiro termo. Esse aqui, na verdade, esse aqui é o primeiro termo. A1 mais R. Então, tá. Então, quando você quiser se relacionar com a PA, você vai ter essa fórmula aqui, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, né? O que é essa fórmula aqui, ó? Essa fórmula aqui é como se fosse a fechadura para alguma
alguma sensação. Se a gente estava trabalhando com essas ideias de sensação, sem ser tanto sensacionalista assim, é porque realmente existe operadores de sensações com listas de sensações em relação numerológica e vários produtos de elevar as pessoas a uma sensação. Só que o que acontece? Como que esse irradiador de sensação trabalha? Ele faz o diagnóstico dele e trabalha com contra, né? Ele vai precisar encontrar sobre esse diagnóstico que é a luz, para ele se dirigir, ele vai encontrar encontrar uma medida. Essa medida vai levar a pessoa ou vai fazer com que a pessoa retorne ao equilíbrio. Se ela estiver desequilibrada, por quê? Por causa que a ordem das coisas manda se equilibrar. Vai procurar a ordem, né? Qual que é a ordem? E aí, o que acontece? Todo indivíduo, ele é julgado o tempo todo. Você é um jogador, você joga com a vida o tempo todo. Tem jogo com você aí. Você tá entendendo? Qual que é o jogo? O jogo do sentimento, né? Só que nesse jogo você tem um meio de sentir que você conhece, sua família, sua torcida, né? Isso aqui é a sua fama entre nós, vamos dizer assim. E você quer se manter famoso, né? Já pensou você perder a sua fama? Você perde sua família, perde sua torcida e você acaba não sabendo quem é você mais. Então, isso é a sua estação de sentimento. Olha só. Estação. É a sua estação que você fica a maior parte do tempo sentindo. Por que as pessoas sabem disso? Porque você, na sua televisão aqui, ó, na sua tela de visão, você acende isso, ó. Faz ver você assim, não é mesmo? E aí o que acontece? Acontece que daqui você pode aumentar para cá ou para cá, dá na mesma. Por que dá na mesma? Porque aqui não tem esse negócio de Deus e nem do diabo, não. Nesse sentido aqui, existe nesse sentido aqui, ó, essa escada aqui, ela é uma escada sobre os sentimentos que você apresenta com o aumento de um radical, de uma reação, né? Então aqui, ó, você tem mais aqui. Então, esse aqui é o eu mais mais. E aí hoje em dia tem o eu mais ou menos, mais ou menos menos, mais ou menos menos. Porque isso aqui é uma programação, sim. É uma programação. Mas como assim? É uma programação de ser visto por isso, né? Porque se essa daqui é a bola da vez, veja bem você. Se essa é a bola da vez e as pessoas estão procurando fazer o gol, a gente pode ter as pessoas de vários times dentro de um universo impreciso. Por quê? Quem conseguir fazer gol vai fazer, vai ganhar o dinheiro, ou seja, ele vai ganhar o crédito por
te levar para o equilíbrio, por te curar. E o crédito pode ser de várias formas, né? Inclusive em dinheiro mesmo, como é o médico, né? Mas existem créditos de todos os tipos, né? Inclusive o muito obrigado, né? Muito obrigado. Isso é uma forma de crédito. Por mais que a pessoa, por exemplo, você tá lá todo desbaratinado, mas você tá curtindo, né? Aí, tipo assim, você tá bêbado, aí chega o cara todo normal e olha pra você assim, faz assim. Aí ele rouba o seu clima, né? Só que ele fez gol. Ele fisgou você com o diagnóstico dele, com a farmacocinética dele. Ele fisgou você, ele fisgou você, o seu barato. Você tava lá assim, bebendo. Aí ele falou assim, ele olhou pra você. Ou seja, ele falou, você está sentindo muito alterado. Isso não é seu normal. Aí o que acontece? Pra você voltar, você vira e fala assim, ó. Aqui, ó. Tô na minha folga. Tô num momento de droga. De me drogar, de me divertir. É claro que a sociedade, ela não. Ela escolheu o que é droga e escolheu o que é festa, né? Mas uma coisa tá dentro do conjunto da outra, né? Então tem isso, cara. Ah, ah, e o cara te fisgou. Olha só. Você tá bêbado? Mas não. E aí começa um outro jogo, né? O cara tentou fazer gol, aí você vira e às vezes você fala, ó, impedido. Esse seu gol foi impedido. Você não vai ganhar dinheiro por isso, não. Eu não vou te agradecer por isso, não. E eu nem vou me converter ao seu farmacocinético sentido, a forma de reagir ao meu juízo. Por quê? Porque meu Jesus está mais forte, né? Meu juízo está mais forte nessa maré aqui, ó. Essa Maria, essa mãe de Jesus aqui tá mais forte, essa pressão tá mais forte. Aqui para você aqui, ó, que eu vou deixar você fazer gol e te dar dinheiro. Minha Maria, a mãe do minha maré, a mãe do juiz tá mais certa, né? Se você tentar de novo, o juiz vai te pôr para fora. E é mais ou menos assim que acontece, viu? Né? Tanto é que tem muitas pessoas com esses tipos de espaciatura, né? Por exemplo, hoje em dia é comum você ter festas que propagam esse tipo de droga atividade, né? Porque quando uma coisa é muito utilizada, porque, por exemplo, o café, ele muda a minha sensação, né? É uma droga. Eu declaro, é uma droga. Só que é uma droga totalmente plausível, né? As pessoas conseguem aplaudir quem bebe café. Elas não chegam e falam assim: você tá cafezado. Elas não viram e falam assim. Às vezes elas assistem, elas dão risada assim. Eu sei o que ele tem. Eu estudei. Ele tem um café na cabeça. Tem umas pessoas que até consomem esse tipo de gesto de saber disso, né? Esse juízo, né? Ó, juízo, hein? Aí é o juízo da pessoa. Eu sei o que ele tem. Ele tem café na cabeça. Ela tá, a pessoa tá consumindo juízo, né? E tem gente que até fica assim, ó, senhor juízo, senhor juízo, 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 juízo. É um tipo de consumidor também, né? Diga-se de passagem.
porque as pessoas vivem nessa gravidade de consultas colinérgicas, né? Elevam colinergia para os seus núcleos centrais mandarem converter esse tipo de escritura para um tipo de adrenalina, um tipo de coragem. É um costume de acessibilidade por passagem, né, no organismo. Aí, ó, esses tipos de PA, constante, crescente e decrescente. Isso aqui não muda nossa realidade, né? A única coisa que a gente tem é que a constante, a razão, ela é igual a zero. Aqui a crescente é quando a razão for maior que zero. E a decrescente é quando a razão é menor do que zero. Você vai ter uma imagem assim, ó. Todos os objetos da PA vão ter o mesmo tamanho. Aqui a gente vai ter a imagem de um crescimento e aqui a gente vai ter uma imagem de um decrescimento. Mas continua sendo uma progressão. E aí, quando você quer saber o último termo da PA, você quer saber o valor de todas as linhas, o vetor, você utiliza essa forma aqui, ó, soma dos termos da PA. Que é igual você estivesse fazendo uma conta para ver a resultante de todas as forças. Nesse caso, todas as forças são os dados da PA. Vai ser A1 mais AN. A1 mais AN. Lembra que tem que resolver primeiro o parênteses. Vezes N. N é o número de elementos que tem a PA. Sobre 2. Então é isso, né? Então é o último número mais o primeiro número, né? Com a primeira fórmula que a gente viu, que é essa daqui, você acha o último termo, né? Se você sabe quantos termos tem, vai ser o AN. Se N aqui é o último termo, né? N é o último. E aqui a N é o último também, né? Só que esse N termos, não, na verdade, desculpa. N aqui é a quantidade de termos. N é o número de números que tem. E aqui é o valor que o número apresenta, né? Olha só, o A, ele é a atenção, ele é uma atenção sobre isso. Isso é uma outra coisa. Vou dar um exemplo aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, N aqui é 10, porque tem 10 termos aqui. Só que a N aqui é igual a 9, porque o último número dessa PA é igual a 9. O A1 é 0, que é o primeiro termo, né? E aí você vai fazer a conta, né? AN mais A1, 9 mais 0 vezes 10, 90 dividido por 2, 40. A soma de todos os termos é 40. Então, se a gente somar todos esses termos aqui, vai dar 40. Né? 3, 6, 10, 15, 21, 28, 9, 30, 36. Então, deu 45, né? Soma de todos os termos. Aqui, ó, A1, 0 mais a N. N é 9, né? Não, é 10. Não,
Ah, 9 vezes 10, 90. 40. Não, tá certo. 90 dividido por 2 é 45. Eu que não fiz a conta certa. Então é isso, ó. A soma desses termos aqui vai dar 45. Ah, quando o problema apresenta o primeiro termo e a razão da PA, você pode utilizar a fórmula soma dos n termos de APA é igual a n vezes 2a1 mais n menos 1 vezes r. Então, esse aqui, ó, a1 mais n menos 1 vezes r é a PA. Vamos entender isso aqui, ó. Igual a n, que é o número de termos de uma PA, 2a1 mais n menos 1 vezes r sobre 2. Incluir isso aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer isso daqui. N, 10, né? Segundo lá. E aí a gente abre aqui, ó. 2 vezes. Então nesse caso aqui tá faltando para nós o AN. A gente não tem o AN. Qual que é o AN? Não sei qual que é o AN. Mas eu sei qual que é a razão. A razão eu tenho. A razão é igual a 1, né? Nossa razão é igual a 1. Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai ter que fazer, ó, 2 vezes, né, A1 mais, qual que é o A1? 0. 2 vezes 0 mais n menos 1. N é 10, menos 1 é 9, né? Mais 9. Isso vezes R é igual a 1, né? Vezes 1 sobre 2, né? Que vai dar... vamos lá. Sn é igual a 10. 10... 2 vezes 0, 0. Mais 9 vezes 1, 9. 9 vezes 10, 90. Dividido por 2, 45. Né? Aqui. 0. Deu 45 mesmo. Só cuidado com a conta aqui, né? Tem a ordem, né? Primeiro você resolve esse. Depois você resolve esse. E depois você resolve esse. Depois você resolve esse. Depois você resolve esse. Depois você resolve esse. Tá vendo? Tem os passos. E aí a gente chegou no mesmo resultado. Sem o AN. Que antes a gente sabia que era 9. Bom, então, termo médio de uma PA. Para determinar o termo médio ou central de uma PA com um número ímpar de termos, calculamos a média aritmética com o primeiro e último termo, A1 e AN. Termo médio de uma PA. Né? Então, quando você está
é, quando você está nesse campo de medida, o médio ele representa o eixo da onde você pode basicamente pensar com mais propriedade, né? Sabe? Sendo filósofo aqui com você, o eixo foi feito para pensar. Por que você pensa melhor no meio, né? Pensar. Agora me pergunta aí, ó. Por que pensamos melhor no meio? Porque quando a gente chega no meio, vou te dar um exemplo, né? A gente já partiu, que a gente estava em dúvida se partiria. Então a gente já resolveu essa dúvida, porque a dúvida ela é invisível, né? A dúvida ela ela é uma urgência, você está entendendo? E quando você está com urgência, você não consegue pensar, não adianta você instalar uma placa de decaimento de urgência. Não existe isso. Isso aí é gracinha. Isso aí é gracinha. Isso é milagre de faz de santo. Não existe, meu amigo. Você só consegue pensar no meio, né? Então, se você está pensando nesse momento, você está no meio de alguma coisa. Não dá para pensar no começo. No começo, quem fala que está pensando, né? Ele já foi e já está no meio, né? Entendeu? Que pensar é algo tão difícil que quando você está começando alguma coisa, você não consegue fazer. Porque quando você está começando alguma coisa, você está totalmente indeciso, você está muito distante do fim. Então, quando você está no meio, você está num equilíbrio mais pleno possível. E aí você tem certeza, né? Você já andou, você já chegou no equilíbrio dessa corrente que estava te desequilibrando. Você já acessou o sentimento e você fala, ó, se eu terminar, o sentimento vai ser isso mais meio disso que eu já tive. Se eu voltar, vai ser. Eu vou saber que eu vou ter menos daquilo, mas eu posso ter mais daquilo que eu tinha antes. Entendeu? Então você sempre está indo porque está fugindo de alguma coisa. Se você decidiu voltar, é porque você tem medo do que o que possa vir possa ser mais prejudicial do que havia antes. E vice-versa. Então isso é ótimo, né? Então mesmo que antes de começar algo você consiga fazer isso, que é a média aritmética, o termo médio da PA, né? Termo médio da PA, é muito difícil você conseguir. Nesse caso que a gente está estudando, vai ser 5, né? Porque a gente tem o 1 mais o 9 dividido por 2, que é o 5. O 5 ele é um número muito, muito meio, sabe? Né? Então, 5 é um número de pensadores. Ah, eu dando uma de numerologista, né? Não, numerologista não, que não tem nada a ver com medicina, né? É... Numerólogo, né? Então, é isso aí. Eu tenho um irmão que nasceu no dia 5 e ele realmente ele é uma pessoa que vive pensando. Será que tem alguma coisa a ver? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. E no próximo vídeo
eu vou continuar essa desinfestação demoníaca da sua vida, né? Esse encontro com Cristo, essa brincadeiras à parte, a gente vai continuar trabalhando essa arquitetura de programas matemáticos nos sentidos possíveis da gente encontrar da gente encontrar a é, equanimidade, né? Equanime, talvez capacidade equânica, no sentido das várias realidades, dos vários inteligentes que vivem entre nós, né? No, nessas capas de citar uma reação sobre a cognição de escala que os seus armários lhes dão conta. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para todos e fui.